Olá pessoal, tudo bem? Há uns 15 dias mais ou menos, eu estava no YouTube assistindo o Show do Milhão e apareceu a seguinte pergunta: em que ano foi promulgada a Constituição do Brasil? Quando eu vi essa pergunta, me surgiu uma dúvida, um questionamento e me perguntei, será que as pessoas leigas sabem o que é Constituição Federal? Para que serve, como e por que ela foi criada? E pensando nisso, surgiu a ideia de produzir este vídeo. Até porque, como mencionei no primeiro vídeo, a Constituição é a principal base de toda a legislação brasileira. Então, ou seja, todas as demais leis devem estar de acordo com a Constituição Federal. Dito isto, o que é então a Constituição Federal? A Constituição Federal, imagine a seguinte situação. Imagine um grande livro com regras gerais do Brasil. Essa é a lei mais importante do nosso país, conhecida também como Lei das Leis, ou no meio jurídico, como a gente costuma dizer, a Carta Magna. O que isso significa? Significa dizer que nenhuma outra lei, decisão judicial ou normas que provêm do governo, ela pode ir contra o que está escrito na Constituição Federal. Simplificando mais, pense numa seguinte situação. Se o Brasil fosse uma casa muito grande, que várias pessoas vão morar, a Constituição seria um manual de instruções de como a casa vai funcionar. Ou seja, ela é que vai definir quem são as pessoas que vão morar nessa casa, então os cidadãos, quais são os direitos e os deveres desses cidadãos que estão morando naquela casa. Ela também vai esclarecer como a casa vai funcionar. Quem serão os administradores da casa, isto é, no caso da Constituição, quem são os poderes de governo. O primeiro poder é o poder legislativo, que é formado pelos deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores, que são os responsáveis por produzir, discutir e aprovar as leis. O poder executivo, que é representado pelo presidente da República, os governadores de estado, os prefeitos dos municípios, são os responsáveis por executar as leis, quem são as pessoas que vão colocar em prática, E por último, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário que é formado pelos juízes e pelos tribunais. Eles vão ser responsáveis por julgar, se as leis estão sendo cumpridas. Esse julgamento ele é aplicável tanto aos próprios poderes, do Poder Legislativo e Poder Executivo, quanto aos moradores da casa. Então, os cidadãos também vão responder perante essas leis. A Constituição também prevê lá, expressamente, que todos os moradores dessa casa, eles têm direitos básicos. Então, por exemplo, eles têm direito à saúde, educação, moradia, segurança e têm direito à liberdade também. Dentre essas regras, as pessoas também estabelecem, como as pessoas vão ser eleitas, os poderes da casa, quem que vai ser responsável por realizar a defesa da casa, tanto interna quanto externamente, quais são os direitos, os deveres de quem trabalha, de quem cria empregos, e como cada morador, cada cidadão do país vai contribuir com a manutenção dessa casa. Ou seja, quais vão ser os impostos, as contribuições, quem vai pagar, como vai pagar. E ele também estabelece, entre outras coisas, como o Brasil vai se relacionar com outros países. Então, como essa casa vai se relacionar com outra casa. Importante destacar, principalmente para os estudantes de direito, que a Constituição ela não é apenas um conjunto de regras. Ela é o alicerce de todo o ordenamento jurídico. Ou seja, toda a organização brasileira, a criação, a interpretação das leis, tem origem na Constituição Federal. Dito isso, quando a Constituição foi criada e qual que é o contexto, de como surgiu? Respondendo à pergunta do começo do vídeo, ou seja, quando foi criada a Constituição, promulgada a Constituição, essa atual ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988. E por que se diz atual Constituição? Porque desde a sua criação, o Brasil lá como colônia, depois como república, ele já teve 7 constituições. Então, 1824, que foi a primeira, e depois outras até chegar a essa de 1988. Posteriormente, caso vocês tenham interesse, eu posso fazer um vídeo falando sobre cada Constituição, qual foi o contexto que ela foi criada, qual a importância da criação de cada uma delas. E falando sobre a importância, a Constituição, essa de 1988, ela é muito importante para o país, porque ela foi criada no momento de transição
O país tinha acabado de sair de um período de ditadura militar, de 20 anos de ditadura, e essa Constituição foi responsável pela redemocratização do país. Então, o período da ditadura, imagina, foi um período difícil, onde as liberdades das pessoas foram severamente restritas. Então, todo o poder estava concentrado nas mãos dos militares que governavam o país, e eram eles que decidiam o que as pessoas podiam ou não podiam fazer, o que elas podiam assistir, o que elas podiam ou não podiam dizer. Isso começou a gerar várias revoltas, vários protestos, buscando novamente a liberdade, a democracia e o respeito aos direitos humanos, até que a ditadura chegou ao fim. Assim, em 1987 foi criada uma Assembleia Nacional Constituinte, onde os membros, os deputados, os senadores, eles foram eleitos exclusivamente para discutir e formalizar a nova Constituição. E ela acabou sendo, então, depois de 20 meses mais ou menos de discussão, foi aprovada e entrou em vigor em 1988. Tá? Essa Constituição, eu creio que alguns já devem ter ouvido falar, ela é chamada de Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela trouxe, além de trazer alguns direitos que não existiam, não estavam previstos na Constituição anterior, por exemplo, a criação do SUS, a proteção ao meio ambiente, poder devolver a voz da liberdade do povo, ela trouxe de novo a liberdade das pessoas poderem participar das importantes decisões do país. Então, resumindo, qual que é a função da Constituição Federal? Ponto 1. Ela é um pilar da democracia. Então, a Constituição de 88 ela é o grande símbolo nacional da redemocratização. Ela que assegurou a participação popular por meio do voto direto, secreto, universal, a pluralidade política, garante também o direito à liberdade e o respeito às diferenças. Tá? O segundo ponto é que ela fundamenta e organiza o Estado brasileiro. Então, ela que define a forma de governo, que é a República, a separação dos poderes, são legislativo, executivo e judiciário, a organização e as competências do governo federal, dos estados e dos municípios. Então, ela vai descrever o que cada um vai fazer. Ela estabelece também, o terceiro ponto, os direitos e os deveres de cada cidadão. Então, ela vai garantir os direitos fundamentais, pessoais, políticos de cada um, sempre focado na dignidade da pessoa humana. Tá? E o quarto ponto é o limite ao poder do Estado. Então, ela vai impedir que o Estado atue de forma arbitrária, temerária, agressiva, colocando limite. Então, o Estado sabe até onde ele pode ir, o que ele deve e o que ele não deve fazer. Tá? Então, em resumo, a Constituição ela é um manual de instruções. É o guia máximo ali do Brasil, que organiza toda a sociedade brasileira, que protege os cidadãos e também direciona o governo, Lembrando sempre que o governo, o Estado, serve ao cidadão, não ao contrário. Nesse ponto do vídeo, eu imagino que você já tenha apresentado um questionamento, Pela experiência, ele já deve ter feito algum questionamento. Porque a Constituição, por exemplo, ela tenta garantir, mas na prática não é isso que acontece. Mas o político fez diferente, mas eu não tenho direito, a pessoa não tem direito a uma moradia, a pessoa não tem segurança. Sim, eu sei disso. Infelizmente, a Constituição não consegue trazer tudo, e cumprir, porque na realidade ela é um manual, um conjunto de regras que são direcionadas, para a criação das outras leis, e ela é uma forma que a gente chama no direito de dever ser. Então, ela deve ser assim, as regras devem ser assim, na prática deve ser assim. Porém, no dia a dia, a interpretação, a aplicação da lei, ela é feita por seres humanos. Os seres humanos, como a gente sabe, ele é falho. Então, eles acabam errando, nessa prática. Mas o objetivo é sempre garantir a dignidade da pessoa humana e o máximo de cumprimento do que está lá previsto. Então é isso, vamos partindo para o final aí. Eu queria que você falasse nos comentários. Conseguiu entender o que é Constituição Federal? Do seu ponto de vista, como que a gente pode colocar em prática no dia a dia a Constituição em si? E o mais importante, você, como cidadão e morador dessa enorme casa chamada Brasil, o que você pode fazer? No mais, eu vou ficar por aqui. Espero que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe com outras pessoas que também querem e devem conhecer melhor a Constituição Federal. Ok? Vou deixar também na descrição do vídeo
o link para que você possa baixar e ler a Constituição Federal. Aí se tiver alguma dúvida depois pode mandar as perguntas que eu vou respondendo, ok? Ou caso você queira adquirir um exemplar físico, também tem o link lá, ok? Grande abraço, até a próxima.